Gleb Seriogin apertava o volante com força enquanto a Mercedes preta se dirigia para os portões do restaurante Versailles. Um crepúsculo suave caía sobre o complexo suburbano, e o ar quente de maio trazia o perfume das lilazes e da grama recém-cortada. Mas nada disso trazia qualquer alívio a Gleb. Pelo contrário, a cada metro que se aproximavam do estacionamento, o peso no peito parecia aumentar. Ao seu lado, no banco do passageiro, estava Aliona, sua esposa, 34 anos, médica generalista e mãe de seu filho de 6 anos, Sasha. Ela olhava silenciosamente pela janela. Vestia um vestido simples bege, modesto, barato, sem destaque. Nenhuma joia além de um fino anel de ouro no dedo. Os cabelos presos em um rabo de cavalo e a maquiagem quase inexistente, apenas um leve batom rosa. Gleb a observava pelo canto do olho e sentiu uma irritação subir dentro de si, não por ela, mas por si mesmo, pela situação, pelo maldito contrato que estava pendurado por um fio há 3 meses. O carro parou na entrada. Um porteiro de uniforme abriu a porta. Gleb saiu primeiro, ajeitou a gravata e endireitou os ombros. 40 minutos antes, ele recebera uma mensagem de Roman Baklonov. Esperando você e sua esposa, ambiente informal. Discutiremos os detalhes finais com uma bebida. Até logo. Aliona saiu atrás dele. Gleb olhou para trás e notou como ela admirava a fachada do restaurante, as colunas, os vitrais, os degraus de mármore. Sua expressão permanecia calma, quase indiferente. Luxo não a impressionava. Quase nada a impressionava. Gleb, disse Gleb, baixinho, dando um passo em sua direção. A voz estava tensa. Ouça-me com atenção. Ela ergueu os olhos para ele, cinza claros, sem qualquer reprovação. Estou ouvindo. Gleb olhou em direção à entrada, certificando-se de que ninguém os observava, e se aproximou mais. Por favor, fique em algum canto, afastada. Melhor ainda, nem saia do banheiro feminino. Você entende o quanto isso é importante para mim, para nós, para a família. Aliona demorou a responder. Olhou para ele como se tentasse ler entre as linhas. Então falou suavemente. Mas você mesmo me disse para ir com você. Eles nos convidaram juntos. Sim, insistiram que eu trouxesse minha esposa. Gleb exalou, lutando para controlar o tom da voz. Mas aqui tudo é diferente. Pessoas diferentes, calibre diferente, entende? São investidores. Baklonov é um homem de reputação inabalável. Analisa cada detalhe com lupa. Um passo em falso e o negócio desmorona. E você acha que eu cometeria um erro? Aliona perguntou, não com raiva, mas buscando esclarecimento. Gleb cerrou as mandíbulas. Não queria aquela conversa. Não agora, não ali. Eu acho que você não se encaixa exatamente. Haverá esposas de diretores, modelos, socialites. Elas falarão de boutiques e resorts. Você é médica, é diferente. E isso é maravilhoso de verdade, mas não para esta noite. A Aliona assentiu silenciosamente. Gleb sentiu uma pontada de culpa, mas rapidamente a reprimiu. A hora não era de sentimentos, era hora de cálculo frio. Espere no banheiro feminino por uns 20 minutos, disse Gleb dessa vez com mais firmeza, apontando para a entrada. Vou cumprimentar todo mundo, trocar algumas palavras, aparecer ao seu lado por alguns minutos, se pedirem, e depois sairemos. Apenas não se mostre cedo demais. Deus nos livre se alguém a vir e começar a fazer perguntas. A Aliona o observou por mais alguns segundos, depois se virou e seguiu em direção à entrada. Gleb a viu caminhar, sentindo um nó apertado no peito. Sabia que estava sendo egoísta, sabia que a Aliona merecia mais, mas havia demais em jogo. O contrato com Baklonov não se tratava apenas de dinheiro, era salvação. Sua empresa, a Argument, a construtora que construiu ao longo de 10 anos, enfrentava uma crise nos últimos 6 meses. Empréstimos inadimplentes, salários atrasados, empreiteiros insatisfeitos, tudo por causa de 2 projetos fracassados.
Se Baklanov investisse, a Argument atingiria um novo patamar, senão a falência os esperava em 3 meses. Gleb subiu os degraus de mármore e entrou no salão. Lustres de cristal brilhavam acima, flores frescas floresciam em vasos altos, e a luz suave das arandelas banhava o ambiente. Músicos afinavam instrumentos em um canto, enquanto garçons dispunham taças sobre mesas cobertas com toalhas imaculadas. O ar era perfumado com fragrâncias francesas, vinho fino e luxo. Gleb Alexandrovich. A voz veio da direita. Gleb se virou e viu Yegor Kaliugin, diretor financeiro da Argument, se aproximando. Um homem de ombros largos, 42 anos, vestido com um terno impecavelmente cortado, caminhava com um sorriso que nunca chegava aos olhos. E agora, olá, cumprimentou Gleb apertando sua mão. Baklanov já chegou? Ainda não, mas a qualquer momento. Verifiquei tudo, disse Yegor, olhando o salão e abaixando a voz. Documentos, apresentação, números. Tudo em ordem. A propósito, onde está sua esposa? Baklanov insistiu que os cônjuges estivessem presentes. Ela está aqui, respondeu Gleb seco. Apenas um pouco cansada da viagem. Vai se refrescar em instantes. Yegor sorriu de lado. Entendido. Mas o principal é que ela não estrague a impressão. Baklanov é antiquado. Julga esposas como se fossem cartões de visita. Se a esposa de Tikhonha aparecer com um vestido sem graça, ele assume que o marido é medíocre. Gleb cerrou a mandíbula, mas permaneceu em silêncio. E agora era desagradável, mas útil. Conhecia finanças como ninguém e sabia manipular números para que perdas parecessem investimentos futuros. Não se preocupe, disse Gleb. Vai dar tudo certo. Naquele momento, as portas se abriram e Roman Baklanov entrou no salão. 50 anos, alto, cabelos grisalhos, traços firmes e dominantes. Terno italiano, relógio que valia o preço de um apartamento no centro de Moscou. Mas o que mais impressionava era o olhar. Frio, avaliador, como um scanner lendo cada detalhe e emitindo julgamento instantâneo. Ao lado dele caminhava uma menina de cerca de 10 anos, cabelos escuros, olhos grandes, vestindo um delicado vestido branco bordado com padrões finos. Mila Baklanova, sua filha. Gleb deu um passo à frente, endireitando os ombros. Roman Igorevich, boa noite. É um prazer vê-lo. Baklanov apertou sua mão firmemente, por um instante breve. Gleb Alexandrovich, espero que a viagem tenha sido confortável. Com certeza. Obrigado pelo convite. O olhar de Baklanov percorreu toda a sala antes de se fixar em Gleb. Onde está sua esposa? Gostaria de conhecê-la. Gleb congelou por um instante, a mente correndo em busca de uma resposta. Ela se atrasou um pouco. Chegará em breve. Muito bem, assentiu Baklanov. Então começaremos sem ela. Mila, vem aqui. A menina se aproximou obedientemente. Baklanov colocou a mão sobre seu ombro. Ela quis me acompanhar. Normalmente fica com a babá, mas hoje insistiu. Espero que não seja inconveniente. De forma alguma, respondeu Gleb rapidamente. Estamos felizes com a sua presença. Mila olhou para ele e deu um sorriso tímido. Gleb retribuiu, embora por dentro estivesse fervendo. Uma criança em uma reunião de negócios era uma complicação, no mínimo, constrangedora. Cada palavra, cada assunto precisava ser observado. Papai, eu preciso ir ao banheiro, disse Mila de repente. Vá, mas não demore, permitiu Baklanov. Estaremos bem aqui. A menina assentiu e correu pelo corredor em direção aos banheiros. Gleb observou-a sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A Liona estava lá, no banheiro feminino. E se eles se cruzassem?
E se Mila perguntasse quem ela era? Gleb Alexandrovitch, chamou Baklanov, interrompendo seus pensamentos. Vamos para a mesa. Quero ouvir suas projeções para o segundo trimestre. Gleb assentiu e seguiu o investidor, forçando-se a afastar dos pensamentos ansiosos. Aliona era inteligente. Sentaria em silêncio. Não interferiria. Tudo ficaria bem. Ainda assim, a tensão permanecia no ar. Enquanto isso, Aliona se encontrava diante do espelho do banheiro feminino, estudando seu reflexo. Vestido bege, sem joias, cabelo preso. Simples, discreta. Como sempre. E ela gostava assim. Não se sentiu ofendida pelas palavras de Gleb. Já havia entendido há muito tempo que seu marido vivia em um mundo onde aparências valiam mais do que substância e conexões pesavam mais que a honestidade. Ela havia aceitado isso, não aprovado, mas aceitado porque o amava. Ou talvez porque ainda amava o homem que ele fora há 10 anos, quando se conheceram. Aliona ligou a torneira, colocou as mãos sobre a água fria e molhou os pulsos. Não estava cansada da viagem, mas do constante peso que dominava sua casa há meses. Gleb chegava tarde, silencioso no jantar, pulava da cama à noite para olhar o telefone. Ela sabia que ele estava lutando, mas nada compartilhava. Fechou-se. Ergueu um muro com frases como "está tudo bem" e "não se preocupe". Ela queria ajudar. Mas como ajudar alguém que se recusa a se abrir? Naquele momento, a porta do banheiro se abriu com estalo. E a menina entrou correndo. Cabelos escuros, olhos grandes, vestido branco delicado. Ela parou, congelada ao ver Aliona. Aliona sorriu. "Olá", disse suavemente. A menina não respondeu. Ela olhou para Aliona como se tentasse recordar algo de imensa importância. Então, seus olhos se arregalaram, e ela deu um passo à frente. "É você", sussurrou. Você estava lá com o jaleco branco, onde havia fumaça. Eu lembro de você." Aliona congelou. Seu coração pareceu parar. E então voltou a bater. Diferente agora. Rápido. Ansioso. Ela estudou o rosto da menina e a memória irrompeu em sua mente, vívida e ardente. 3 anos atrás. Agosto. Um armazém na periferia da cidade engolido pelas flamas. Aliona ainda trabalhava fora da unidade de emergência, no seu plantão. Eles chegaram entre os primeiros socorristas. Metade do prédio já estava tomado pelo fogo. Pessoas corriam, gritavam, engasgando com a fumaça. E lá estava ela, a menina. 7 anos, camiseta rosa, o braço queimado, congelada de choque. Ficava perto da entrada, imóvel, sem chorar, apenas ali. Aliona a pegou, a afastou das flamas, tratou suas queimaduras, administrou oxigênio. A menina olhou para ela com olhos grandes e silenciosos. Então, os pais apareceram. Um homem alto, de cabelos grisalhos, vestido num traje caro. Pegou a filha, murmurou um breve obrigado e partiu. Aliona não perguntou-se os nomes. Simplesmente voltou ao trabalho. Ainda havia 20 vítimas para atender. E agora, aquela mesma menina estava diante dela. Crescida, saudável, viva. Você cresceu?" sussurrou Aliona, sentindo lágrimas se formarem nos olhos. "Viva e saudável. Isso era tudo o que importava."
Mila deu um passo à frente, estendeu a mão e tocou a manga do vestido de Alyona. Eu queria te encontrar. Papai procurou por você, mas não sabíamos seu nome. Você simplesmente desapareceu. Eu não desapareci. Eu só estava fazendo meu trabalho, como os outros médicos. Todos estávamos ajudando, mas eu fui quem te tirou de lá. Mila insistiu, a voz tremendo com a memória. Eu lembro do seu rosto, do seu jaleco branco, das suas mãos. Elas eram quentes. Eu estava com tanto medo, mas você disse, está tudo bem. Segura em mim. E eu segurei. Alyona sentiu as lágrimas subindo, prontas para cair, mas não chorou. Nunca chorara no trabalho, nunca chorara lembrando daqueles dias. Mas agora, algo dentro dela se agitou. Estou tão feliz por você estar viva, de verdade. Feliz. Mila sorriu amplamente, sinceramente, e então, de repente, abraçou Alyona pelo pescoço, apertado, infantil. Alyona retribuiu o abraço, sentindo o calor daquele gesto dissolver toda a tensão que aprendia há horas. Preciso contar para o papai, disse Mila, recuando um passo. Ele vai ficar tão feliz, ele estava procurando por você. Antes que Alyona pudesse responder, a menina saiu correndo do banheiro. Alyona permaneceu parada, observando a porta se fechar atrás dela. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de expectativa. Ela sentiu, no fundo, que algo estava prestes a acontecer, algo capaz de mudar o curso daquela noite, e ela estava certa. Roman Blaknov estava em pé junto à longa mesa repleta de canapés, segurando um copo de água mineral. Nunca bebia álcool em reuniões de negócios. Essa era sua regra inquebrável. Mente clara, olhar afiado, nenhuma emoção. Para ele, negócios eram matemática, não teatro. Em 50 anos de carreira, aprendera essa lição de cor e nunca a desrespeitara. Gleb Seriogin explicava os planos de expansão da empresa, mostrando gráficos em um tablet, sorrindo amplamente, mas com um leve sinal de nervosismo. Roman ouvia de maneira superficial, assentindo nos momentos certos. Já estudara todos os documentos da Argument, conduzira sua própria auditoria por meio de aliados de confiança e decorara cada cifra. A empresa de Seriogin caminhava na corda bamba. Mais um projeto mal sucedido e tudo desabaria. Dívidas bancárias, salários atrasados, empreiteiros insatisfeitos, o cenário clássico pré-falimentar. Ainda assim, o potencial era inegável. Roman via isso claramente. Argument possuía fortes conexões da prefeitura, mestres de obras experientes e cadeias de suprimentos bem estabelecidas. Com apoio financeiro criterioso, a empresa poderia sobreviver. Era por isso que Roman aceitara o encontro. Não lidava com caridade, investia em oportunidades. Yegor Kaliugin, diretor financeiro da Argument, permanecia ao lado de Gleb, oferecendo comentários pontuais. 42 anos, ombros largos, terno impecável, sorriso confiante. Roman observou silenciosamente. Este homem fala com suavidade demais, confiança demais. Não gosto de pessoas assim. Por trás de palavras eloquentes e apresentações impecáveis, frequentemente se escondem esquemas sórdidos. Roman já encontrara dezenas desses indivíduos ao longo da carreira, pessoas habilidosas em vender promessas vazias como ouro, ao menos até que tudo desmoronasse. Roman Leigurevich, disse Gleb, guardando o tablet em uma pasta de couro. Quero que compreenda que, para mim, este contrato não é apenas um acordo. Representa uma parceria de longo prazo. Estou totalmente comprometido com a transparência e aberto a qualquer auditoria. A minha empresa é a minha vida. Investi tudo nela. Isso é bom. Roman assentiu, dando um pequeno gole de água, mantendo o olhar fixo em Gleb. Transparência é a base da confiança. E, sem confiança, não há sentido em iniciar uma conversa. Ele fez uma pausa e avaliou o salão.
Os músicos terminavam os testes de som. Os garçons arrumavam os últimos copos sobre as mesas. Os convidados começavam a chegar. Executivos de outras empresas, suas esposas em vestidos caros, alguns representantes da administração municipal. Um típico evento corporativo de alto nível. A propósito, Gleb Alexandrovich, onde está sua esposa? Você disse que se juntaria a nós em breve. Gostaria de conhecê-la. Gleb estremeceu, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Roman percebeu instantaneamente. Viu como por um breve instante o rosto de Seriogin se contorceu. Uma mistura de medo, perplexidade e um lampejo de pânico interior. Então Gleb rapidamente se recompôs e forçou um sorriso. Ela chegará em breve. Deve ter se atrasado. Você sabe como são as mulheres. Sempre precisam de um momento para se aprontar. Entendo. Roman deu outro gole de água, mantendo o olhar fixo em Gleb. Queria apenas conhecê-la pessoalmente. É importante para mim saber com quem estou lidando. A família é a base de qualquer indivíduo. Se um homem não respeita ou valoriza sua família, também não vai respeitar seus parceiros. Esta é minha convicção. De lado, Yegor Kaliugin esboçou um sorriso, mas rapidamente o escondeu atrás de uma taça de champanhe. Gleb assentiu, tentando parecer confiante e à vontade, mas Roman enxergava através dele. Algo estava errado. Seriogin escondia alguma coisa, e o que quer que fosse, claramente dizia respeito à sua esposa. Por que ele estava tão nervoso? Por que evitar uma resposta direta? Roman marcou mentalmente aquilo como um sinal de alerta. Roman Igorevich, você está absolutamente certo, interveio Yegor, avançando um passo. A família é realmente a base. Gleb Alexandrovich é um homem de família dedicado. Ele e sua esposa têm um filho de 6 anos, um menino maravilhoso. Muito bem, Roman assentiu. As crianças são a razão pela qual trabalhamos tanto, a razão pela qual construímos um futuro. Nesse instante, Mila irrompeu no salão. O rosto dela brilhava de excitação, as bochechas coradas, os olhos reluzentes. Ela correu até o pai e agarrou a manga do paletó, puxando com uma urgência infantil persistente. Papai! Papai! Exclamou. Eu a encontrei! Roman franziu a testa e se inclinou para a filha. Encontrou quem, Mila? Calma, respira. A mulher do incêndio, lembra? Eu te falei tantas vezes, ela me salvou. Estava usando um jaleco branco, com olhos bondosos. Ela está aqui, no banheiro, eu a vi. Roman congelou. O ar ao seu redor pareceu densificar, pesado. Os sons do salão se afastaram, abafados, distantes. Lentamente, ele se agachou, colocando as mãos nos ombros da filha e olhando diretamente nos seus olhos. Você tem certeza? Mila, você realmente a reconheceu? Isso é muito importante. Sim, papai, reconheci na hora. O jaleco branco, os olhos bondosos, as mãos quentes, tudo exatamente como me lembro. Ela me disse, você cresceu. Viva e saudável. Isso é o que importa. Papai, é ela, tenho certeza. Roman endireitou-se lentamente. O coração batia mais forte do que o habitual. Uma sensação rara para ele. Em 50 anos, aprenderá a controlar suas emoções. Mas algo dentro dele tremia agora. Há 3 anos... 3 longos anos ele procurava aquela mulher. Ela havia desaparecido como se nunca tivesse existido, sem deixar vestígios. E agora, aqui, no evento corporativo de Seriogin, naquele mesmo salão, Roman se voltou para Gleb. Gleb permaneceu pálido, como se tivesse sido mergulhado em água gelada, o rosto tenso, os olhos arregalados, as mãos cerradas em punhos.
Gleb Alexandrovitch, disse Roman devagar, com clareza. Sua esposa, ela é médica? Gleb engoliu seco. A garganta parecia obstruída. Sim, médica, generalista. Trabalha em uma clínica particular agora, nos últimos 3 anos. Antes disso, sim, atuava no pronto-socorro, na estação de ambulâncias da cidade. Mas deixou o serviço de emergência há 3 anos. Mudou de especialidade. Roman assentiu lentamente. Tudo se encaixava perfeitamente. Seu olhar caiu sobre Mila, que ainda segurava a sua mão. Onde ela está agora? Perguntou. No banheiro feminino, no final do corredor. Posso correr e chamá-la. Não, interrompeu com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Eu irei pessoalmente. Fique aqui com o segurança. Endireitou-se e deu um passo em direção ao corredor que levava aos banheiros. Mas Gleb bloqueou seu caminho abruptamente. Passou diretamente à sua frente, ombros erguidos, pânico evidente nos olhos. Roman Igorevitch, por favor, espere. Eu preciso explicar. O que exatamente? Perguntou Roman com frieza, olhando-o de cima a baixo. Gleb abriu a boca, mas as palavras ficaram presas na garganta. Queria falar, mas tudo o que pretendia dizer se dissolveu antes de conseguir articular. Yegor, alguns passos atrás, observava a cena com um fascínio mal disfarçado. Algo próximo de um prazer sutil e malicioso cintilava em seus olhos. Eu não queria, gaguejou Gleb, lambendo os lábios ressecados. Você precisa entender, Roman. Eu não sabia que era sua filha. A Lena nunca me contou os detalhes. Ela não gosta de falar sobre o trabalho de emergência. É um assunto difícil para ela. Ela passou por um esgotamento profissional severo. Foi por isso que deixou a função. Então você sabia que sua esposa salvou pessoas durante o incêndio há 3 anos? Perguntou Roman cortante. Eu sabia, admitiu Gleb, mas não conhecia nomes, nem rostos. Ela nunca mencionou ninguém especificamente. Para ela, era apenas mais uma ocorrência entre muitas. Roman o analisou em silêncio prolongado, investigando cada gesto, cada detalhe, a contração da pálpebra, a tensão da mandíbula, o brilho de suor na testa de Gleb. Aquele homem estava mentindo. Não completamente, mas certamente escondia algo, ocultava algo. Mas o quê? Quero vê-la, finalmente disse Roman. Agora, imediatamente. Para Gleb, aquilo era um pesadelo acordado. O pior cenário possível. Ele trouxera a Lena apenas para satisfazer a exigência de Baklanov de que os cônjuges participassem, mantendo-o fora de vista. E agora, ela se tornava o centro das atenções. A figura principal de toda a noite. Tudo estava desmoronando. Baklanov iria direcionar toda a atenção para ela, esquecer o contrato, começar a cavar no passado deles, fazer perguntas. Mas Gleb não tinha escolha. Muito bem, disse com os dentes cerrados, forçando a voz. Vou chamá-la. Agora. Virou-se abruptamente e avançou pelo corredor que levava aos banheiros. Yegor observou sua saída e esboçou um sorriso discreto. Roman percebeu. Alguma coisa engraçada, Yegor? Perguntou. Não de forma alguma, Roman Igorevitch. Respondeu Yegor, instantaneamente adotando uma expressão séria. Apenas uma coincidência extraordinária. O mundo realmente é pequeno. Sim, concordou Roman. O mundo realmente é muito pequeno. Seu olhar seguiu na direção para onde Gleb havia ido, e algo quente, há muito esquecido, despertou dentro dele. Gratidão. Ele havia procurado por aquela mulher por tanto tempo apenas para poder agradecer, olhar nos olhos dela e apertar a mão. Mila estava viva por causa dela, e a vida de sua filha era inestimável.
Alena ainda permanecia diante do espelho, tentando acalmar a respiração e organizar os pensamentos. O encontro com a menina despertou memórias que ela mantinha enterradas, trancadas há anos no fundo de sua mente. O incêndio, os gritos, a fumaça sufocante e acre, rostos contorcidos pela dor e pelo medo. Sangue nas suas mãos, queimaduras, ossos quebrados. Ela havia deixado o setor de emergência por causa disso, porque cada ocorrência deixava cicatrizes invisíveis, mas profundas, na sua alma. Porque ela se consumia, se perdia e não conseguia mais dormir à noite. Mas aquela menina em particular, sempre fora a exceção. Alena frequentemente a lembrava com calor e esperança, porque ela havia sobrevivido, porque seus olhos recuperaram a clareza e a vida, não mais preenchidos pelo terror e pela dor. Era uma pequena vitória em meio a incontáveis derrotas. A porta do banheiro se abriu abruptamente. Gleb estava na soleira, o rosto tenso, quase irritado. Mandíbula cerrada, olhar duro. Alena, venha! Ela se virou lentamente para ele, as mãos apoiadas na borda da pia. O que aconteceu? O que aconteceu é que você não podia simplesmente ficar quieta. Esta é a menina, a filha de Baklanov. O mesmo Baklanov do qual depende a minha empresa. Ele quer vê-la agora. Alena congelou. A informação se acomodava lentamente em sua mente, em fragmentos. Baklanov, o investidor para quem estavam ali. Sim, disse Gleb, entrando completamente e fechando a porta atrás dele. E agora, tudo vai para o inferno. Ele vai fazer 1000 perguntas, cavar no nosso passado, se distrair com sentimentalismo e emoção. E eu preciso de um acordo, um negócio concreto, profissional, não discursos de gratidão ou admiração com lágrimas. Alena a observava em silêncio. Algo clicou silenciosamente dentro dela. Não raiva, não ressentimento, apenas uma percepção fria e clara. Ele via seu marido como ele realmente era, despido de adornos e ilusões. Temeroso, egoísta, disposto a sacrificar qualquer um ou qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Até mesmo ela, até mesmo a memória da criança que ele havia salvado. Você realmente acha que eu sou responsável pelo que aconteceu? Perguntou suavemente, olhando nos olhos dele. Eu acho que você poderia ter ficado calada. Apenas ficado calada, disse Gleb, batendo o punho contra a parede. Alena deu um passo na sua direção. A voz tornou-se mais baixa, mas carregava aço. Ela é uma criança, uma garotinha. Ela me reconheceu. Eu não podia fingir que não me lembrava dela. Não podia mentir olhando em seus olhos. Isso seria cruel, cruel. Gleb esboçou um sorriso amargo, cortante. Cruel perder tudo o que construímos juntos em 10 anos. Cruel deixar nosso Sasha sem futuro, sem educação, sem perspectivas. E ainda assim você se preocupa com os sentimentos da filha de um estranho, alguém que você nem conhece. Uma onda fria e gélida subiu dentro de Alena. Ela nunca levantara a voz para o marido, nunca causara uma cena, mas agora suas palavras eram firmes e inabaláveis, como aço. Vá ao seu investidor, Gleb. Eu vou sair agora. Gleb abriu a boca como se fosse discutir, mas reconsiderou. Virou-se abruptamente e saiu, batendo a porta com força. O estrondo ecoou pelo pequeno banheiro. Alena estava sozinha. Olhou mais uma vez seu reflexo no espelho, um rosto pálido, lábios apertados, olhos cinzentos carregados de cansaço e desapontamento. E de repente um pensamento atravessou sua mente. E se isso não for coincidência? E se esse encontro repentino, inesperado, for um sinal do alto? Um aviso de que é hora de parar de se esconder nas sombras?
Era hora de sair do canto em que o marido a empurrara lenta, mas implacavelmente ao longo dos anos. Ela endireitou os ombros, ajeitou os cabelos, alisou os vincos do vestido com as mãos, respirou fundo, soltou o ar e saiu do banheiro com a cabeça erguida. À sua frente, o salão, cheio de estranhos. À sua frente, um encontro que viraria toda a noite de cabeça para baixo. Alena caminhava pelo corredor lentamente, sentindo cada passo ressoar com um eco oco no silêncio. O arco de entrada do salão surgiu à vista, adornado com flores frescas, o brilho suave dos lustres, silhuetas de pessoas. Ela ouviu vozes abafadas, o tintilar de taças, uma música delicada. Um evento corporativo comum, mas para ela era como subir ao palco diante de uma plateia lotada. Ela parou na soleira, reunindo coragem. O coração batia firme, mas com força controlada. As mãos não tremiam. Anos trabalhando em emergência a ensinaram a manter a compostura externa, mesmo nas situações mais críticas. Ainda assim, algo se apertava dentro dela, pressentindo a mudança que se aproximava. Alena atravessou o salão. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Todas as conversas cessaram instantaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Os convidados congelaram, taças em mãos. Garçons pararam no meio do passo. Músicos suspenderam a melodia. Todos os olhos se voltaram para ela. Alena não desviou o olhar. Estava acostumada à atenção. Pacientes, colegas, supervisores, familiares dos enfermos. Todos sempre a observavam atentamente. Mas aquilo era diferente. Ali, todos a encaravam com curiosidade aberta, com julgamento, com perguntas refletidas nos olhos. Quem é essa mulher? Por que o próprio Baklanov fala dela? O que ela fez? Alena avançou pelo salão com passos calmos e medidos, as costas eretas. Seu vestido bege, modesto, simples, parecia quase apagado diante das roupas luxuosas das outras mulheres, seda, cetim, brilhos, joias reluzentes. Mas ela não se sentiu menor por isso. Ela era simplesmente diferente, e pela primeira vez em muitos anos sentiu orgulho disso. Roman Baklanov permanecia no centro do salão. Alto, cabelos salpicados, o rosto esculpido como se fosse granito. Ao seu lado, Mila sorria e acenava animadamente ao ver Alena. Roman deu um passo à frente. Seus olhos de aço fixaram-se em Alena com uma intensidade que parecia tentar ler toda a sua vida, cada pensamento, cada segredo, em um instante. Alena se aproximou e parou a apenas 2 passos dele. O silêncio no salão tornou-se quase palpável. Você é... E Roman começou, e pela primeira vez sua voz normalmente firme e confiante vacilou, apenas ligeiramente, quase imperceptível, mas Alena percebeu. Você é a mulher que salvou minha filha há 3 anos durante o incêndio. Alena assentiu, mantendo o olhar firme. Sim, respondeu. Eu estava no local. Estava de plantão naquele turno. Chegamos entre os primeiros. Roman deu um passo ainda mais próximo. Estendeu ambas as mãos e segurou as dela. Suas mãos eram quentes e fortes, com a firmeza calejada de alguém acostumado ao trabalho duro. Alena sentiu o aperto de seus dedos, não dolorosos, mas firmes, como se ele tivesse medo de soltar e perdê-la novamente. Procurei por você durante 3 anos, disse ele, em voz baixa e rouca, carregada de uma sinceridade que apertou o coração de Alena. Liguei para todos os hospitais, todas as estações de ambulância. Parecia que você havia desaparecido no ar. Pensei que nunca a encontraria. Eu apenas fazia meu trabalho, nada de extraordinário, respondeu Alena, calma, firme. Não,
Roman balançou a cabeça, resoluto. Você fez muito mais que o seu trabalho. Levou minha filha de um prédio em chamas, tratou as queimaduras no seu braço e ombro, administrou o oxigênio pela máscara. Mila me contou depois, quando voltou a si, que você segurou sua mão o tempo todo. Não a deixou sozinha por um único segundo. Falou com ela, acalmou-a, distraiu-a da dor. Para uma criança de 7 anos naquela situação, isso foi tudo. Alena permaneceu em silêncio. As palavras ficaram presas em seu peito, incapazes de escapar. Ela lembrou-se daquela garotinha, os olhos enormes e aterrorizados, a mãozinha trêmula na sua, o sussurro suave, dói. Lembrou-se de acariciar delicadamente seus cabelos e prometer que em breve tudo ficaria bem. Sejam pacientes por um momento, disse Roman, soltando as mãos de Alena e voltando-se para os convidados, que permaneciam imóveis. O salão ainda estava em silêncio. Todos os olhares se voltaram para eles, hesitantes, sem saber como reagir. Amigos, colegas, parceiros, começou Roman, a voz agora confiante, firme, preenchendo cada canto do salão. Quero apresentar Alena Seriogina, esposa do nosso parceiro de negócios Gleb Alexandrovich, e a mulher que há 3 anos salvou a vida da minha única filha. O salão explodiu em aplausos. Uma onda de emoção atravessou o ambiente, alta, sincera e sentida. Alena estremeceu, surpresa. Ela jamais buscara atenção, fama ou reconhecimento. Apenas fizera seu trabalho, como centenas de outros médicos fazem todos os dias. E ainda assim, aquela atenção caiu sobre ela como uma chuva inesperada, e não havia abrigo possível. Roman ergueu a mão, pedindo silêncio. Aos poucos, os aplausos diminuíram. Há 3 anos, um grande incêndio eclodiu num depósito de materiais de construção, nos arredores da cidade. Minha filha, Mila, estava lá por acidente. Estávamos em uma reunião de negócios no prédio ao lado. Ela se afastou por um instante, se perdeu e acabou entrando no depósito. No exato momento em que o fogo começou, quando vi as sombras e as chamas, quase perdi a cabeça de terror. Corri até lá, sem pensar, apenas repetindo seu nome. Mas quando cheguei, Mila já havia sido retirada. Estava viva, consciente, recebendo cuidados. E ao lado dela havia uma mulher de jaleco segurando sua mão. Fez uma pausa e Alena percebeu o brilho nos olhos dele. Aquele homem rígido e inflexível, com reputação de ferro, lutava para conter as emoções. Peguei minha filha, agradeci a mulher, mas tudo ocorreu no caos, no pânico. Nem perguntei seu nome, nem onde trabalhava, apenas levei Mila ao hospital. E quando tentei encontrá-la depois, ela havia desaparecido. A ambulância seguiu para outro chamado, e no hospital me disseram que as equipes mudam constantemente, que muitos profissionais estavam no incêndio. A pista se perdeu. No entanto, graças a essa mulher, graças ao seu profissionalismo, à sua calma e coragem, minha filha está viva e bem. Ela vai à escola, ri, brinca, dança, sonha com o futuro. E tudo isso graças a Alena Seriogina. Ele ergueu o copo. Então, hoje, continuou levantando o copo de água mineral. Proponham um brinde a Alena, aos verdadeiros heróis que não buscam glória, não exigem medalhas e simplesmente cumprem seu dever com integridade e coração. Aos que salvam vidas. Ele ergueu o copo e os convidados imediatamente fizeram o mesmo. Alguns pegaram os celulares, registrando o momento. Os flashes iluminaram o salão. Alena permaneceu de pé, com as bochechas ardendo de vergonha, procurando desesperadamente o olhar de Gleb. Ele estava encostado em uma coluna, quase em um canto, rosto pálido, lábios apertados, mãos nos bolsos da calça.
Seus olhos se encontraram à distância e naquele instante Alena viu tudo em sua expressão. Medo, raiva, confusão e dor. Ele não estava feliz, estava com medo, medo do que estava acontecendo agora e do que viria a seguir. O brinde terminou com mais uma onda de aplausos. Um a um, os convidados começaram a se aproximar de Alena. Mulheres em vestidos caros apertavam suas mãos, elogiando-a, chamando-a de heroína. Homens acenavam com respeito, expressando gratidão por seu serviço. Alguns perguntavam há quanto tempo ela havia trabalhado fora da unidade de emergência. Outros buscavam detalhes sobre o incêndio. Alena respondia com reeducação e objetividade, evitando entrar em detalhes desnecessários. Sentia-se desconfortável com tanta atenção, mas mantinha sua postura com dignidade. Mila correu novamente e a abraçou com força pela cintura. "Obrigada", sussurrou a menina. "Obrigada por ter me salvado naquela época." Alena acariciou seus cabelos, sentindo uma onda quente de emoção se espalhar pelo peito. "Está tudo bem, Mila. Você foi corajosa naquela hora." No bar, Iogor Kalugin observava a cena atentamente. Seu rosto permanecia impassível, mas por dentro fervia de raiva. O plano estava desmoronando. Gleb havia perdido completamente o controle da situação. A atenção de Baklanov havia se voltado para as emoções, para o sentimento, para aquela maldita história de resgate. E tudo isso deveria ser apenas uma reunião de negócios, negociações frias, assinatura de contrato em condições favoráveis para Iogor. Ele retirou o celular do bolso interno do paletó, afastou-se discretamente para que ninguém pudesse ouvir e digitou uma mensagem curta para seu contato. Plano B. Ativar dossiê sobre Seriojin. Agora é a hora. Enviou a mensagem, guardou o celular e tomou metade da taça de champanhe em um gole só. Sua expressão voltou a ser calma, até amigável. Iogor se aproximou do grupo de convidados que cercava Alena, misturando-se à conversa, fingindo interesse e atenção. Enquanto isso, Roman sinalizou para que Gleb se afastasse da multidão. Eles se posicionaram junto a uma janela com vista para o jardim. Do lado de fora, o crepúsculo cedia lugar à noite, em uma amena noite de maio. Gleb Alexandrovitch começou a falar em voz baixa, mas com grave seriedade. "Preciso ser honesto. Estou profundamente impressionado com sua esposa. Ela é rara. Forte, honesta, humilde. Você tem sorte de a ter ao seu lado." Gleb assentiu, forçando um sorriso tenso. "Obrigado. Sim, Alena... ela realmente é excepcional." "Você a valoriza?" perguntou Roman de repente, fixando os olhos nos dele. A pergunta pegou Gleb desprevenido. Ele congelou, sem saber como responder. Claro que sim. Então por que tentou escondê-la hoje?" O tom de Roman era calmo, livre de acusações, mas a pergunta carregava uma lâmina sutil. Mila disse que encontrou sua esposa no banheiro feminino. Ela não estava no salão. Por quê? Gleb sentiu uma onda de conflito interior. Não podia mentir para Baklanov. Aquele homem detectava falsidades a quilômetros de distância, mas dizer a verdade seria humilhante. "Eu achei que ela poderia se sentir desconfortável", gaguejou por fim. "É um círculo de pessoas diferentes, conversas diferentes. Não queria colocá-la em uma posição embaraçosa." Roman estudou-o em silêncio por um longo momento, e então acenou lentamente. "Entendo. Mas, sabe, Gleb, às vezes criamos situações constrangedoras enquanto tentamos evitá-las. Sua esposa se comporta com graça, fala com as pessoas de forma simples e sincera. Não tenta ser ninguém além de quem ela é, e isso inspira respeito, muito mais do que qualquer diamante ou vestido de grife." Gleb permaneceu em silêncio. Sabia que Baklanov estava certo, mas admitir isso em voz alta doía demais. "Gostaria de continuar nossa conversa", disse Roman, mudando suavemente o assunto. "Sobre o contrato. Mas antes, vamos jantar e desfrutar de uma conversa mais descontraída.
Quero que sua esposa se sente à nossa mesa. Ela merece estar no centro desta noite. Gleb assentiu, embora por dentro uma tempestade de protestos rugisse. Sentia o controle escapando de suas mãos, desmoronando completamente. A noite se desenrolava de formas totalmente inesperadas, distantes de seus planos meticulosos. Roman retornou aos convidados e os convidou a tomar seus lugares. O jantar começou. Alena foi acomodada entre Roman e Mila, no centro da mesa principal. Gleb tomou seu lugar em frente a Baklanov, com Egor por perto, mas mantendo-se à vista. Os garçons começaram a servir os pratos requintados, artisticamente apresentados. Um quarteto de cordas tocava peças clássicas, preenchendo a sala com música suave. As conversas nas mesas se tornaram mais animadas e o clima se relaxou sutilmente. Mila permaneceu próxima de Alena, fazendo perguntas, contando histórias da escola, amigos e hobbies. Alena ouvia atentamente, sorria e respondia com carinho. Sentia uma calma inesperada. Aquele mundo de riqueza e luxo era estranho para ela, mas as pessoas continuavam humanas, e com crianças elas sempre encontravam uma forma de se conectar naturalmente. Romano observava a cena e sentia os últimos vestígios de gelo dentro de si derreterem. A desconfiança deu lugar à admiração. Aquela mulher era genuína. Não atuava, não buscava impressionar, simplesmente existia com autenticidade. E aquilo, ele percebeu, era impagável. Meia hora depois, enquanto o prato principal era servido, Roman inclinou-se para Gleb e falou em voz baixa. Depois do jantar, quero discutir os detalhes do contrato. Mas devo avisar, estou adicionando uma condição adicional. Gleb estremeceu. Que condição? Explicarei mais tarde, na frente de todos. Ela não diz respeito apenas a você, mas também à sua esposa. Um arrepio percorreu a espinha de Gleb. O que Baklanov estaria planejando? Que condição poderia envolver Alena? Ele lançou um olhar furtivo para a esposa. Ela conversava com Mila, sorria, completamente alheia. E, de repente, um pensamento atravessou a mente. E se ele estivesse errado todo esse tempo? Talvez Alena não fosse sua fraqueza, talvez fosse sua maior força. Ao escondê-la, ele estava ocultando o que tinha de mais valioso. Mas já era tarde para mudar qualquer coisa. A noite continuava e Gleb sentia uma inevitabilidade pairando sobre ele, algo que se aproximava para o qual estava completamente despreparado. O jantar chegava ao fim. Os garçons recolhiam os pratos com os restos da dessuerta e serviam café e conhaque. A sala estava envolta em uma atmosfera agradável e relaxada, conversas suaves, risadas discretas, o tilingar de taças. O quarteto de cordas havia terminado de tocar e feito uma pausa. Mila, apoiando a cabeça no ombro de Alena, começava a cochilar. O horário avançado já cobrava seu preço. Roman Baklanov terminou seu café, pousou a xícara no pires e se levantou da mesa. As conversas foram diminuindo gradualmente. Todos sentiram que algo importante estava prestes a acontecer. Gleb, instintivamente, endireitou-se, tenso, apertando uma guardanapo na mão. Seu coração acelerava, antecipando o desconhecido. Amigos, começou Roman, a voz calma e autoritária captando a atenção de todos imediatamente. Quero agradecer por esta noite maravilhosa, pela atmosfera calorosa e pelas conversas tão envolventes. Mas, acima de tudo, desejo retornar ao propósito central de nosso encontro. Seu olhar percorreu a sala, demorando um instante em Gleb, antes de voltar-se para os demais convidados. Como muitos de vocês sabem, minha empresa está considerando um investimento na construtora Argument, liderada por Gleb Alexandrovich Seriogin. Realizamos uma auditoria, revisamos toda a documentação, avaliamos as perspectivas e estou pronto para investir. Gleb exalou, sentindo uma esperança intensa e fulgurante ascender dentro de si. Era possível, afinal?
Apesar do incidente com Alena, apesar do caos, Baklanov estava de acordo. Mas, continuou Roman, a palavra caindo como um martelo, estou impondo uma condição inegociável. Sem ela, o acordo não avançará. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. As palmas de Gleb ficaram úmidas. O que poderia ser? Qual era a condição? Roman voltou-se para Lena, que segurava Mila sonolenta nos braços. Ele a estudou atentamente por um longo momento antes de se dirigir novamente à sala. Minha condição diz respeito a Alena Seriogina. Quero que ela se junte ao Conselho de Supervisão da Argument, como especialista independente, com direito de voto decisivo em questões financeiras e estratégicas cruciais. A sala engasgou em surpresa. Os convidados cochicharam entre si. Egor Kalyugin quase deixou o copo cair. Gleb congelou, incapaz de acreditar no que ouvia. Alena ergueu lentamente a cabeça, olhando para Roman completamente perplexa. Desculpe, mas não entendo, disse suavemente. Sou médica. Não tenho formação em construção ou finanças. Não entendo desse negócio, acrescentou Alena ainda com voz baixa. É justamente por isso que preciso de você, respondeu Roman com calma. Veja, Alena, ao longo da minha vida encontrei centenas de empresários, inteligentes, calculistas, bem-sucedidos. Mas sabe o que todos eles carecem? Honestidade. Simples honestidade humana. Podem contar dinheiro, manipular números, fechar negócios lucrativos, mas esqueceram como olhar nos olhos das pessoas e dizer a verdade. Ele se aproximou da mesa, apoiando levemente as mãos no encosto de uma cadeira. Você salvou minha filha não por recompensa, não por reconhecimento, mas porque era necessário, porque era certo. Hoje, você poderia ter permanecido em silêncio quando Mila a reconheceu. Poderia ter evitado a atenção, ficado nas sombras. Mas não mentiu para aquela criança. Não traiu o que fez há 3 anos. Isso, Alena, é uma raridade. Uma raridade no mundo moderno. Alena permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Roman continuou. Não preciso de outro financista ou analista no conselho. Já tenho muitos. O que preciso é de alguém que avalie decisões não pela lente do lucro, mas pela lente do que é certo. Alguém que não tenha medo de dizer não ao perceber desonestidade ou manipulação. Você é essa pessoa. Eu vi isso hoje. Eu senti isso. Gleb finalmente encontrou a voz. Roman Igorevich, isso é uma condição incomum. Alena é médica. Tem uma agenda exigente, uma criança. A agenda pode ser ajustada, interrompeu Roman com firmeza suave. As reuniões do conselho ocorrem uma vez por mês. Não duram mais de 2 horas. Você também terá acesso a todos os documentos-chave para a análise. Não consumirá muito do seu tempo, mas dará à empresa aquilo de que mais carece: transparência e confiança. Ele voltou-se para Alena. Estou oferecendo uma remuneração justa por este papel. Você receberá um honorário fixo como membro do conselho. Além disso, terá acesso completo a todos os relatórios financeiros, contratos e transações. Poderá fazer qualquer pergunta, exigir explicações e solicitar auditorias adicionais. Sua voz terá o mesmo peso que a minha. Egor não conseguiu mais se conter. Levantou-se abruptamente, o rosto corando de indignação. Roman Igorevich, me perdoe, mas isso é um absurdo. Como alguém sem formação formal pode tomar decisões sobre contratos de milhões de dólares? Isso é um risco. Para a empresa, para todos nós, um risco. Risco, disse Roman com calma, é confiar em pessoas que escondem a verdade por trás de apresentações impecáveis. Risco
é trabalhar com aqueles que colocam ganhos pessoais acima dos interesses do negócio. A Lena Seriogina não é um risco. Ela é uma garantia. Igor cerrou os dentes, mas recostou-se na cadeira, percebendo que qualquer argumento adicional seria inútil. Roman Baklanod havia tomado sua decisão, e suas decisões não estavam abertas a debate. A Lena olhou para Gleb. Ele estava pálido, o rosto congelado, os olhos cheios de pânico, raiva e confusão. Ela compreendeu. Ele era contrário. Ele era categoricamente contra ela entrar em seu negócio, em seu mundo, em seus assuntos. E foi exatamente por isso que ela sentiu lentamente. Eu concordo, disse, baixa, porém firme. Vou tentar. Se você acredita que posso ser útil, estou disposta. Pela primeira vez naquela noite, o rosto de Roman se iluminou com um sorriso genuíno e caloroso. Obrigado. Então considere o acordo fechado. Amanhã meus advogados prepararão todos os documentos. Nos encontraremos e assinaremos tudo oficialmente. Ele ergueu seu copo de água mineral em um brinde à nova parceria, à honestidade e transparência, às pessoas que tornam o mundo melhor. Os convidados repetiram o brinde, embora muitos ainda estivessem ligeiramente atônitos com o que acabaram de ouvir. A Lena sentiu dezenas de olhares sobre si, curiosos, invejosos, admirados, céticos, mas nenhum pesava mais do que o de seu marido. Frio, duro, cheio de reprovação não dita. Após o brinde, os convidados começaram a se dispersar. Alguns se aproximaram de Roman para discutir detalhes, outros parabenizaram a Lena, e alguns simplesmente saíram para a varanda em busca de ar fresco. Mila finalmente havia adormecido, e Roman chamou o motorista para levá-la para casa com a babá. Gleb levantou-se abruptamente e caminhou em direção à saída. A Lena o seguiu, alcançando-o no salgão, perto do guarda-volumes. Gleb, espere! Ele se virou. A expressão de Gleb era fria como pedra. Feliz agora, rosnou entre dentes cerrados. Conseguiu o que queria. Agora você vai controlar minha empresa, se metrometer nos meus negócios, me dizer como conduzir as coisas. Eu não queria isso, respondeu a Lena com calma. Eu não esperava nada disso. Foi decisão do Baklanov, não minha. Mas você concordou, ele explodiu. Nem ao menos me consultou, não pediu minha opinião? E ainda assim me consultou quando obedeceu a minha ordem de se trancar no banheiro? Pela primeira vez, a voz de Alena ganhou um corte afiado, firme. Quando você sentiu vergonha de mim na frente de todos? Quando me acusou de arruinar a minha noite? Gleb abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Alena continuou sem hesitar. 10 anos, Gleb. 10 anos sendo sua sombra, silenciosa, conveniente, invisível. Eu criei nosso filho, trabalhei, cuidei da casa, nunca me intrometi em seus negócios, nunca fiz perguntas desnecessárias. Eu confiava em você e todo esse tempo você sentia vergonha de mim. Escondia-me de seus parceiros, de amigos, de todos. Isso não é verdade, ele explodiu. Eu só queria te proteger. O mundo é cruel, tem suas regras, acrescentou na defensiva. Proteger ou esconder para que não interfira, retrucou Alena, encarando-o firme. Sabe, Gleb, hoje percebi algo importante. Não preciso ser sua sombra, não preciso me esconder. Tenho o direito de existir como eu mesma. Se o Roman Igoreves vê em mim o que você não consegue ver, esse é problema seu, não meu. Ela se virou e voltou para o salão, deixando o marido parado no corredor, paralisado. O coração disparado, mãos trêmulas, mas um estranho sentimento de liberdade a envolvia, como se os pesados grilhões que usara por anos finalmente tivessem sido quebrados. No salão, encontrou Igor Kaliugin. Ele estava junto à janela, com um copo de uísque na mão, o olhar carregado de hostilidade quase contida. Parabéns, Alena Yurievna.
Acertou em cheio hoje. Salvou uma criança há 3 anos e agora conquistou o poder. Excelente estratégia. Alena panou, olhando com firmeza, medida. Algo em seus olhos, em seu sorriso, na forma como falava, despertou nela uma desconfiança instintiva. Não fiz cálculos, disse com calma. Não quero poder. Apenas aceitei ajudar, se pudesse. Ajudar. Igor esboçou um sorriso de escárnio. Você nem percebe no que está se metendo. Construção não é hospital. Aqui não existe preto e branco, decisões certas ou erradas. Só há lucro e prejuízo. E a sua ingenuidade honesta pode destruir tudo que construímos ao longo dos anos. Então talvez seja a hora de reconsiderar o que você tem construído, se tudo se apoia apenas em mentiras. Igor estremeceu, o rosto escureceu. Abriu a boca para responder, mas neste instante, Roman Baklanov aproximou-se deles. Egor Viktorovich dirigiu-se ao CFO com um tom autoritário. Preciso dos relatórios de todos os projetos atuais da Arguments até amanhã, 10 horas da manhã. Completos, detalhados, com todos os documentos de suporte anexados. Egor acenou com a cabeça, esforçando-se para manter uma expressão composta. Claro, Roman Igorovich, tudo estará pronto. E mais uma coisa, acrescentou Roman, fixando nele um olhar penetrante. Quero uma auditoria independente de todas as operações financeiras dos últimos 6 meses, conduzida pela empresa de auditoria com a qual eu trabalho. Imagino que não tenha objeções. Não, de forma alguma, respondeu Egor com um sorriso tenso e forçado. Operamos com total transparência. Pode auditar à vontade. Excelente, disse Roman, assentindo. E então se voltou para Alena. Alena, podemos conversar em particular? Apenas 5 minutos. Claro. Eles saíram para a varanda. A noite de maio estava quente, perfumada com lilazes em flor e o frescor de vegetação. À distância, as luzes da cidade brilhavam como pequenas estrelas. Roman encostou-se no parapeito, olhando para a escuridão. Quero ser honesto com você, Alena. Começou em voz baixa. Minha oferta não é apenas uma expressão de gratidão, é uma necessidade. Alena se aproximou, ouvindo atentamente. Há algo errado na empresa do seu marido? Eu sinto isso. Os números no papel conferem, mas há discrepâncias que acionam alarmes. Figuras excessivamente convenientes, explicações muito suaves para questões complexas. Pedi uma revisão adicional, mas preciso de alguém dentro da empresa. Alguém em quem eu possa confiar completamente. Você acha que é o Gleb? Não sei, interrompeu Roman. Talvez não seja ele pessoalmente. Talvez alguém do círculo dele esteja jogando seu próprio jogo. Mas preciso descobrir, ou não investirei 1 centavo. Há dinheiro demais em jogo. Alena ponderou. Lembrou-se das palavras de Egor, da hostilidade, da confiança inquietante. Egor Kalyugin, o CFO, me pareceu insincero. Posso estar enganada. Não está, respondeu Roman firme. Ele assentiu. Também percebi isso nele, disse. Suave demais, confiante demais. Conheci dezenas deles. Falam bonitamente até que a verdade venha à tona. Voltou-se para Alena. É exatamente por isso que eu preciso dos seus olhos e ouvidos. Você participará das reuniões, revisará os documentos, ouvirá as conversas. Se algo parecer errado, me dirá. Eu verificarei. Concorda? Concordo. Mas não quero espionar o meu marido. Se Gleb estiver realmente envolvido em algo, preciso conhecer a verdade primeiro e decidir o que fazer a seguir. Justo, concordou. É exatamente isso que eu espero de você. Justiça. Eles retornaram ao salão. A noite chegava ao fim e os convidados começavam a se retirar. Gleb já esperava por Alena junto ao carro, sombrio e silencioso. A viagem de volta aconteceu em completo silêncio. Nenhum dos dois pronunciou uma palavra. Enquanto isso, no restaurante agora vazio, Egor Kalyugin sentava-se a uma mesa com seu laptop deletando arquivos freneticamente, renomeando pastas e enviando mensagens criptografadas. Ele sabia que a auditoria começaria no dia seguinte e só tinha uma noite para encobrir suas pegadas.
Mas havia uma coisa que ele não sabia. A Lena Seriogina, quieta, modesta, discreta e muito subestimada, já havia lembrado de um detalhe crucial. Uma semana atrás, ela ouvira por acaso uma conversa de telefone no corredor da empresa, enquanto ia ao escritório de Gleb para o almoço. Naquele momento parecia estranho, mas irrelevante. Egor dissera a alguém: "O livro duplo está pronto. Se necessário, jogaremos tudo em cima do Seriogin." Ele falava de um bode expiatório. Naquela época, ela não compreendera o significado real das palavras. Mas agora, após o que Roman dissera, tudo se encaixava. E amanhã ela agiria, porque a verdade importava mais do que a lealdade a traidores. A Lena não dormiu a noite inteira. Deitou-se ao lado de Gleb, que se virara para a parede e não emitira uma palavra desde que voltaram para casa. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. Lá fora, o amanhecer surgia lentamente. Em algum lugar, além da parede, Sasha mexia-se, acompanhado da voz da babá Helena Borisovna e do tinlindo de louça na cozinha. Uma manhã comum, mas para a Lena, tudo tinha mudado. Ela revivia incessantemente os acontecimentos da noite anterior, as palavras de Roman, a hostilidade de Egor e aquela conversa que havia ouvido por acaso uma semana atrás. Livro duplo. Incrimine-o Seriogin, ele será o bode expiatório. Naquele momento, aquelas palavras pareciam apenas uma sequência de termos obscuros, mas agora formavam uma imagem clara e arrepiante. Egor Kaliogin estava escondendo algo. Mais do que isso, ele planejava incriminar Gleb, seu marido, pai de seu filho. Ela não podia permanecer em silêncio. Às 7 da manhã, a Lena levantou-se silenciosamente da cama, vestiu-se e deixou o quarto. Gleb não se mexeu. Na cozinha, ela abraçou o filho, já sentado tomando café, serviu-lhe suco e o beijou. Sasha falava animadamente sobre os brinquedos novos do jardim de infância, ria e fazia caretas. A Lena sorriu, mas por dentro a ansiedade apertava seu peito. "E Helena Borisovna, sairei cedo hoje", disse a babá. "Assunto urgente. Voltarei até às 18 horas. "Entendido, Aliona Yurievna. Daremos conta", respondeu a babá, calma e segura. A Lena pegou sua bolsa e o celular e saiu para a manhã silenciosa e fresca. Era sábado e as ruas estavam praticamente vazias. Discou o número de Roman Baklanov, o mesmo que haviam trocado na noite anterior antes de se despedirem. Após a terceira chamada, a voz dele respondeu calma e profissional. "Aliona, bom dia." "Bom dia, Roman Igorevich. Desculpe ligar tão cedo. Preciso me encontrar com você urgentemente. Lembrei de algo muito importante." O tom da voz dele mudou, composto e firme. "Onde você está agora?" "Estou saindo de casa. Posso ir aonde você quiser." "Vamos nos encontrar no meu escritório. Estarei lá em meia hora. Enviarei o endereço por mensagem. Pode informar seu sobrenome à segurança?" "Entendido. Estarei lá." A Liana chamou um táxi e atravessou a cidade que começava a despertar, a mente girando em um turbilhão de dúvidas. Estaria fazendo a coisa certa? Estaria traindo o marido? Então, a Lena lembrou-se da expressão de Gleb na noite anterior, seu frio, a sua vergonha por causa dela, e compreendeu. Ela não estava traindo-o, estava salvando-o. Porque se Egor Kaliogin realmente tivesse tramando contra Gleb, a verdade inevitavelmente viria à tona, e então Gleb perderia tudo, sua empresa, sua reputação, sua liberdade, e Sasha ficaria sem pai. O escritório de Roman Baklanov ficava em um centro empresarial de arranha-céus, com fachada de vidro elegante. Um segurança a cumprimentou e permitiu sua entrada. A Lena subiu até o 20º andar e entrou num amplo escritório, identificado por uma placa de nome: Baklanov R. Atrás de uma mesa imponente, papéis e pastas espalhados à sua frente, estava Roman.
Sente-se, Aliana, disse ele, indicando a cadeira em frente à sua. Ela acomodou-se, apoiando a bolsa no colo e respirou fundo. Na semana passada, fui ao escritório do meu marido levar o almoço. Ele havia esquecido em casa. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi uma conversa. Yor Kaliogin estava ao telefone. Não me percebeu. Eu esperei na esquina até que terminasse para não interromper. E o que ele dizia? Perguntou Roman. Vou citá-lo literalmente, porque me soou estranho e eu me lembrei claramente. O livro duplo está pronto. Se algo der errado, jogaremos tudo em cima do Seriogin. Ele será o bode expiatório. Roman se endireitou, o rosto endurecendo, os olhos estreitando-se. Livro duplo, repetiu lentamente. Isso significa que existem 2 conjuntos de documentos contábeis. Um oficial, limpo para auditorias, e outro real, com os números reais sendo ocultados. Normalmente isso é feito para desviar fundos, sonegar impostos ou cometer fraude. Alena empaleceu. Então, ele está tramando, certo? E planeja jogar a culpa em seu marido se for descoberto, acrescentou Roman, andando de um lado para o outro pelo escritório. Alena, quão sério é isso? Muito sério, sussurrou Alena. Se for verdade, meu marido pode enfrentar acusações criminais. Desvio de fundos em tal escala, falsificação de documentos, isso são anos de prisão. Mas Gleb não está envolvido, protestou Alena. Ele não tem ideia, tenho certeza disso. Concordo, disse Roman, assinando. Seu marido é direto demais para esse tipo de esquema complexo. Mas, legalmente, ele é o CEO e é responsável por tudo o que acontece na empresa. E se Yor manipulou os documentos com astúcia, provar a inocência de Gleb será muito difícil. Alena enterrou o rosto nas mãos, sentindo um frio de terror se espalhar pelo corpo. Ela pretendia ajudar, mas a situação era muito pior do que ela imaginara. Então, o que devo fazer? Perguntou com a voz baixa. Roman voltou-se para a mesa, pegou o telefone e discou um número. Oleg, aqui é Baklanov. Monte a equipe imediatamente. Precisamos de uma auditoria completa na empresa Argument. Todas as contas, todas as transações do último ano. Procurem por contabilidade paralela. Sim, exatamente isso. Vocês têm 3 horas. Não amanhã. Hoje, agora. Dinheiro não é problema. Comecem imediatamente. Ele desligou e olhou para Alena. Minhas pessoas vão cuidar disso imediatamente. Tenho acesso às contas bancárias da empresa dentro dos termos da auditoria de investimento. Se houver qualquer transação oculta, vamos encontrá-la. É apenas uma questão de tempo. E Gleb? Ele precisa saber? Ainda não, disse Roman com firmeza. Se o alertarmos, ele pode, por ingenuidade ou lealdade, avisar Igor. Aí todas as evidências serão destruídas. Precisamos de surpresa total. Que Kalugin pense que tudo está sob controle enquanto reunimos a prova. Alena assentiu, embora um conflito crescesse dentro dela. Ocultar uma informação tão crucial de seu marido era difícil, mas ela entendia que Roman estava certo. A honestidade de Gleb poderia arruinar tudo. Quero estar presente quando vocês revelarem tudo, disse firmemente. Quero ver a cara de Igor ao perceber que perdeu. Roman esboçou um sorriso. Você é mais dura do que parece, Alena. Gosto disso. Está bem, você estará lá. Às 3 da tarde, o quadro estava claro. Os auditores de Roman haviam descoberto uma teia inteira de fraudes. Nos últimos 2 anos, Igor Kalugin vinha desviando dinheiro das contas da Argument por meio de empresas fantasmas, fornecedores fictícios, entregas inexistentes de materiais, orçamentos inflados, os esquemas clássicos. O total do desvio superava 15 milhões de rublos. Todos os documentos haviam sido falsificados para conter a assinatura do CEO Gleb Seriogin. Igor operava usando procurações que Gleb assinara sem ler, confiando cegamente no diretor financeiro. Canalha, murmurou Roman, examinando os relatórios impressos. Kalugin havia se preparado para uma eventual exposição, construindo uma defesa antecipada. Todas as pistas apontavam para Seriogin, enquanto Kalugin permanecia nas sombras, mero executor. Canalha, sussurrou Alena. Ele pretendia destruir Gleb, usá-lo e descartá-lo. Existem muitos como ele, comentou Roman calmamente.
E, infelizmente para ele, desta vez ele subestimou um fator. E qual seria esse fator? Perguntou Alena. Você, respondeu Roman. Ele subestimou você, achando que você era apenas mais uma esposa sem rosto, alheia e cega para tudo. Mas você se tornou olhos e ouvidos que ele jamais esperava. Um estranho orgulho tomou conta de Alena. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que não era mais uma sombra, uma figura de fundo, mas uma força real, capaz de mudar o curso dos acontecimentos. Qual será nosso próximo passo? Perguntou ela. Vou chamar o Gleb e o Igor aqui. Direi a eles que quero revisar os últimos detalhes do contrato. Quando chegarem, vou mostrar todas as provas. Igor vai tentar se esquivar, mas não vai conseguir. Ele olhou para Alena com intensidade. Já contatei a polícia. Um investigador especializado em crimes econômicos estará aqui dentro de 1 hora. Quanto ao Gleb, ele não tem nada a temer. Temos a verificação de especialistas provando que as assinaturas nos documentos-chave foram forjadas ou obtidas de forma fraudulenta. Além disso, temos o testemunho de você sobre a conversa que você ouviu. Isso é mais do que suficiente para inocentá-lo. Alena exalou, aliviada. Gleb estaria seguro, a empresa seria salva e Igor receberia o que merecia. Roman discou o número de Gleb. Boa tarde, Gleb Alejandrovich. Preciso que venha ao meu escritório imediatamente, junto com Igor Vitchovich. Sim, agora. Tenho algumas perguntas sobre os documentos. Nada de sério. Apenas quero esclarecer tudo antes da assinatura do contrato. Espero vocês em 30 minutos. Ele desligou e olhou para Alena. Pronta para o grande final? Pronta, respondeu ela, acenando com a cabeça com uma firmeza recém-descoberta na voz. Exatamente 30 minutos depois, Gleb e Igor chegaram. Entraram no escritório de Roman. Gleb estava tenso, pálido. Igor aparentava calma, com o habitual sorriso confiante, mas este vacilou por um instante ao ver Alena sentada na cadeira junto à janela. Alena? Exclamou Gleb. O que você está fazendo aqui? Ela está aqui como membro do Conselho Fiscal. Eu a convidei, respondeu Roman, apontando para as cadeiras. Por favor, sentem-se. Temos uma discussão séria a conduzir. Gleb e Igor tomaram seus lugares. Roman colocou sobre a mesa uma pasta grossa de documentos. Esta manhã, realizei uma auditoria completa e inesperada nas finanças da Argument. E sabem o que descobri? Um desvio sistemático que ultrapassa 15 milhões de rublos. Recursos desviados por meio de empresas fictícias, prestadores de serviço inexistentes e certificados de conclusão forjados. Gleb empalideceu. Isso é impossível. Eu supervisiono cada transação. Tenho controle? Controle? Rebateu Roman, abrindo a pasta e puxando várias folhas. Aqui está um contrato com a Coop Stroy Resurs para fornecimento de cimento. Valor 3 milhões de rublos. Sua assinatura. E aqui está o certificado de aceitação. Novamente, sua assinatura. Problema: Stroy Resurs não existe. É uma empresa fantasma registrada por um laranja. O dinheiro foi transferido para uma conta, depois retirado e desapareceu. Eu não assinei isso, exclamou Gleb, pegando o documento e examinando a assinatura. Você assinou sim, corrigiu Roman, calmamente, mas não foi você agindo conscientemente. Igor trouxe uma pilha de contratos para a sua assinatura, você os assinou de boa fé, confiando nele. O olhar de Roman voltou-se para Igor. O homem permanecia imóvel, sem expressão, mas os dedos tremiam imperceptivelmente. Igor Viktorovich, tem algo a dizer? Igor deu de ombros. Roman Igorovich, isso é um mal-entendido. Todos os documentos passaram pelos departamentos contábil e jurídico. Se houver erros, eu resolvo e encontro o responsável. O responsável já foi identificado. É você. Tenho correspondências do seu computador do trabalho, e-mails para as empresas fantasmas, instruções para saque de dinheiro, esquemas de desvio de fundos. Tudo meticulosamente armazenado no servidor que você acreditava ser seguro. Igor enrijeceu. Pela primeira vez, um lampejo de medo atravessou seus olhos. Você não tinha o direito de... Começou, mas Roman o interrompeu. Tinha.
Roman falou firme, a voz como aço. Nos termos da auditoria de investimento, tive acesso completo a todos os recursos digitais da empresa. Você assinou seu consentimento ontem à noite. Lembra? Os lábios de Roman se curvaram em um sorriso frio e conhecedor. Você estava tão confiante de que tudo estava sob controle que nem leu o documento com atenção. Yegor saltou da cadeira. Isso é uma armadilha? Alguém invadiu meu computador e plantou esses arquivos? Sente-se, Yegor Viktorovich, disse Roman calmo, mas com uma autoridade tão firme que Yegor acabou voltando lentamente à cadeira. E ainda tenho uma testemunha que ouviu sua conversa telefônica há uma semana. A conversa em que você mencionou o razão dupla e seu plano de incriminar Seriogen? Quer saber quem é a testemunha? O olhar de Yegor se voltou para Alena e a fúria torceu seus traços. Você armou tudo isso, a performance de ontem com Baklanov, sua nomeação repentina para o conselho, tudo isso foi uma armadilha. Ele rosnou. Não, respondeu Alena, calma e firme. Ontem realmente não compreendia o que estava acontecendo, mas ontem à noite lembrei da sua conversa e percebi que você estava armando uma cilada para o meu marido. Eu não podia permitir isso. Yegor lançou uma risada, um som áspero, venenoso. Que tocante, protegendo o marido que tinha vergonha de você, que escondia você como se fosse um leproso. Gleb se levantou num salto. Cala a boca! Chega, interveio Roman, cortando a tensão. Yegor Viktorovich, a polícia estará aqui em 10 minutos. Entregarei todos os materiais. Você será preso sob suspeita de desvio de recursos, falsificação de documentos e fraude. Aconselho que não tente fugir. O prédio está seguro, todas as saídas bloqueadas. Yegor cerrou os dentes, percebendo que o jogo estava perdido. Você vai se arrepender, Baklanov, sibilou. Tenho contatos, advogados. Quem sabe eu saio em um mês? Quem sabe? Disse Roman, indiferente, acenando levemente. Mas a sua reputação já está destruída. Ninguém na construção civil irá se associar a você novamente. Este é o fim da sua carreira. Yegor não respondeu. Ficou em pé, olhando para a janela, aguardando a polícia. Glédio sentou-se com a cabeça entre as mãos, apoiado na mesa. Alena se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Vai ficar tudo bem, disse suavemente. Você está livre de suspeitas. As provas comprovam isso. Ele ergueu os olhos para ela, vermelhos e cheios de vergonha. Fui um idiota, Alena. Confiei naquele canalha mais do que confiei em você. Tive vergonha de você, te escondi, te culpei. E você me salvou nossa família. Somos uma família. Alena deu de ombros. Não fiz nada de extraordinário. Gleb a envolveu em um abraço apertado. Alena retribuiu, sentindo algo dentro de si suavizar, deixando ir o ressentimento que carregava há anos. 10 minutos depois, a polícia chegou. Igor Kalyudin foi levado algemado. Roman entregou toda a pasta de provas. Gleb prestou um depoimento detalhado, confirmando que havia assinado os documentos sem conhecimento do conteúdo real. Vocês terão que comparecer às autoridades mais algumas vezes para fornecer testemunhos adicionais, disse o investigador. Gleb assentiu, sentindo um peso enorme ser retirado de seus ombros. Quando a polícia se retirou, Roman serviu água mineral para os três e ergueu o copo em um brinde. A justiça e aqueles que não têm medo de defendê-la. Beberam. Alena sentiu uma calma incomum se instalar. A tempestade havia passado. À frente havia muito trabalho. Reconstruir a empresa, resolver disputas, negociar novos contratos. Mas o momento mais crítico já havia ocorrido. Gleb segurou a mão dela. Alena, me perdoe por tudo. Fui cego, tolo, covarde, mas quero consertar. Quero que você se orgulhe de mim, assim como eu me orgulho de você agora.
Ela apertou os dedos dele. Vamos conseguir, juntos. 3 semanas se passaram. O contrato com Roman Baklanov foi formalmente assinado. O argumento recebeu um investimento e iniciou um grande projeto. A Lena integrou o conselho de administração, participou de sua primeira reunião, fez perguntas, revisou documentos e garantiu transparência nas decisões. Gleb mudou, tornou-se mais atento a ela, passou a consultá-la em assuntos importantes e expressava gratidão pelo apoio. A confiança entre eles se reconstruía, lentamente, cautelosamente, mas de forma firme. Numa noite, sentaram-se na cozinha, tomando chá. Sasha dormia no berçário, enquanto a cidade lá fora brilhava em luzes cintilantes. Gleb envolveu os ombros de Alena com os braços. "Sabe no que eu estive pensando?" perguntou baixinho. "Que o medo me deixou fraco. Tive medo de mostrá-los a meus parceiros, medo que julgassem você, medo de perder contratos. Mas, na verdade, eu tinha medo de admitir que você é mais forte, mais inteligente e mais honesta do que eu. Somos simplesmente diferentes", confessou ele. "Mas juntos somos fortes", respondeu Alena. Ele segurou a mão dela e a beijou. "Nunca mais vou te esconder, eu prometo." Alena sorriu e foi acalmar a agora desperta Sasha. Em outro bairro, Roman Baklanov contava uma história de ninar para sua filha. Mila, abraçada com o seu ursinho, murmurou: "Obrigada, tia Lena." Enquanto isso, em um centro de detenção, Igor Kalyudin repousava em sua cama, arrependido do dia em que pensou que poderia enganar a todos impunemente. E ali, em sua casa, a família Seriogin começava um novo capítulo, livre de mentiras, vergonha e medo. Da escuridão surgiu a luz. Da traição nasceu a confiança. De uma noite corporativa nasceu uma nova vida, onde a verdade se mostrou mais forte que o lucro e o amor mais duradouro que a ambição.